Esse é o programa Ponto de Encontro. E é maravilhoso estar de volta com vocês. O programa de hoje é destinado a você, advogado, meu colega advogado. E é muito, muito, muito importante para todos nós. Para você que é advogado militante, profissional liberal, que ganha dinheiro em seu escritório com consultas, que pretende aumentar o valor de seus honorários, de sua consulta, trabalhar com alta performance, transmitir para seu cliente uma melhor impressão. Eu achei necessário, depois de uma reunião com colegas, gravar esse programa para vocês e anunciar um curso também que daremos. Colegas, é muito importante falar, já que temos notado que o número de profissionais que têm se capacitado pela internet tem sido muito grande. E todos sabem que eu ainda estou doente. E fiquei muito tempo, mas muito tempo em coma, muito tempo inativa. Ainda não voltei na militância. E foi aí que eu também me tornei, veio a necessidade também de ser cliente de um advogado. E jamais pensei na minha vida que todas essas décadas, que uma vida inteira, eu veria tantos erros que acabam um profissional. E veio a necessidade de nos reunirmos para falá-los, não em tom de crítica. Porque a crítica sem a solução, ela é ofensa, como já se diz. Veio sim de engrandecer essa tão nobre, tão fantástica, tão essencial, esse munus público que nós exercemos, a essencialidade do advogado. Mas imaginem vocês que eu tracei apenas hoje 3 pontos essenciais que nós, e eu creio que também é bandeira levantada pela nossa ordem, não só a nossa seccional aqui do DF, do Distrito Federal, mas da OAB Federal e de todas, para o crescimento da classe, e que esse comportamento gera dano e diz respeito a toda a classe, vem a necessidade de conversar com vocês mesmos. Para nós que temos a advocacia como parte de nós mesmos, que dedicamos uma vida inteira dela, que sobrevivemos dela. E eu elenquei algumas coisas, sabe? Até porque vamos só nas soluções. Você contrataria um médico doente? Não. Você não contrataria um médico que é incapaz de cuidar de sua própria saúde. Como é que ele vai cuidar de você? Então veio a necessidade de falar que o advogado, ele precisa ser um ser educado, um advogado competente, é um advogado tranquilo, porque desesperado está o cliente que te procura.
E não vai ser dando aula de direito para ele que você vai mostrar competência. Todo sábio é humilde. É máxima por todos os grandes gênios, por todos os estudiosos, por todo ser pensante, que a humildade vai adiante da honra. Humildade, eu não falo o estado de um corpo, mas o espírito, de ser calmo, de ter bom senso. Aquele advogado que tenta mostrar conhecimento, atropelando, agredindo, ferindo, que está com os olhos, que entende que vai provar, ligados em 220 volts, os olhos esbugalhados, mostra sua mesa entulhada de documentos, passando, entendendo que vai passar conhecimento, saiba que desde cedo na minha vida eu aprendi que o cliente ele não quer aula de direito, ele quer um profissional ético, respeitável, tranquilo, em quem ele possa confiar a vida dele, porque é a vida financeira. O médico cuida do nosso corpo, nós cuidamos da vida do bolso, dos bens, do matrimônio, da herança, até depois da morte. Onde se abre aí os processos sucessórios. Estamos também inovando com as holdings familiares. Gente, aqueles advogados, para você que está iniciando na advocacia, precisa passar uma boa imagem para nos representar bem. Precisamos deixar isso como legado. E aí sim nós seremos mais respeitados. Nós aprendemos, até como técnica de tribuna, que não vai ser falando mais alto que eu serei ouvido. Às vezes eu serei ouvido baixando o tom da minha voz. Sabe? Seja tranquilo. Faça uma escuta ativa de seu cliente, com seu senso de percepção para ver o que ele realmente quer. Dedique-se a ele, sinta-o. Tenha tranquilidade, tenha postura, haja com ética aí, com todas as suas... Ética no sentido de moral mesmo. Moral no sentido do que você faria com o outro, aquilo que você concorda que façam com você. Respeite filas, cumpra normas, respeite os mais velhos, incapazes, dê as vez a uma mulher, a uma colega. Outra coisa, não se mostra conhecimento em embates, até porque o advogado ele é o primeiro que conhece a causa. Procure um magistrado, despache com ele, fale a verdade, não é feio. Você terá muito mais êxito. Ele vai perceber se você está mentindo, não minta. Encontre vícios técnicos, vícios procedimentais. E mais uma coisa, e para finalizar, não prometa, não venda vitória, nem influência. Advogado, nós vendemos empenho. Nós temos a obrigação de ser diligentes, técnicos, precisos, porém jamais
ainda que saibamos, poderemos vender vitórias. Então, colegas, essas são poucas dicas, mas eu garanto que você será muito mais respeitado. Pela sua simples postura, tenha postura de advogado. É por isso que você é doutor por excelência. Então, trabalhe com zelo, em nível de excelência, para que assim possa ser tratado e respeitado. Cale-se. Se não tem coisas importantes a falar, cale-se. Mas se precisa falar, fale. O juiz não é tolo. Ele é um homem ou mulher. Saberá entendê-lo. Ele pode até não concordar com você. E não é obrigado a concordar com você. Mas ele é obrigado a respeitá-lo. Com uma condição. Não se respeita quem não se dá respeito. Então tenha postura. Eu gostaria de continuar esse bate-papo com você. Eu apenas pincelei pontos. Porque recentemente eu estive à minha frente um profissional com um olhar esbugalhado, um tempo como se passasse, prometendo os céus, se mostrando ser reitor, ser Deus e reitor dos céus, prometendo o impossível. E eu acreditei, porque a conversa é boa, mas jamais vou respeitar como advogado. E esse profissional vai acabar com a nossa classe. E também não vai ganhar dinheiro. Então eu quero convidar todos vocês a no próximo encontro trazemos realmente pontos importantes a como e a importância de cobrarmos a consulta e por quê. Como aumentar e fidelizar o nosso cliente, como termos respeito. Por hoje é só, pessoal. E foi muito bom estar com vocês. Vamos nos reunir. Eu sou a doutora Cláudia Patrício, advogada.